O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, explicou como o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pretende ignorar a vontade do povo venezuelano para se manter no poder com a ajuda de Lula. Ele lembrou que a oposição já publicou os boletins de urna e disse: Maduro, obviamente, sabe que perdeu a eleição. Ele deve ter visto essas atas aqui e partiu para o roubo descarado. Partiu para o que interessa. Vou proclamar vitória de alguma maneira. O que ele está fazendo? Está tentando criar o fato consumado e todo mundo sabe que ele perdeu. Mas ele e o seu aparato de poder vão tentar impor a vitória. Araújo explicou que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, completamente controlado pelo ditador Nicolás Maduro, já declarou o resultado e Lula se manifestou propondo que o CNE apresente as atas de votação e que a oposição apresente um recurso, caso acredite que o resultado não está correto. Ele ironizou: e aí o Conselho Nacional Eleitoral, segundo Lula, de repente vai olhar e vai dizer: realmente a oposição tem razão? É claro que não. Claro que isso não vai acontecer porque o Conselho Nacional Eleitoral é um braço do governo Maduro. O diplomata mostrou que nas tentativas de mostrar resultados, o CNE já chegou até a publicar números claramente impossíveis, como as porcentagens idênticas de votos dos outros candidatos, que somadas passam em muito os 100%, e explicou que ao se manifestar pedindo as atas e sugerindo recursos, Lula e Biden estão entrando numa ficção. Estão ajudando o Maduro. Essa ficção ajuda o Maduro. Essa ficção ajuda o Maduro porque a estratégia dele é criar um fato consumado. Já criou o fato consumado, pela institucionalidade fajuta, criminosa, mas que é a que ele apresenta ao mundo, e ele ganhou. Então agora, a partir dessa construção de uma vitória fajuta, mas de acordo com as suas instituições democráticas, entre aspas, o Maduro, então, parte para prender opositores. Ernesto Araújo explicou que as prisões políticas servem para intimidar a população e também como moeda de troca com a comunidade internacional, com o ditador sugerindo que pode soltar os presos políticos caso tenha suas vontades obedecidas, como o reconhecimento da eleição, levantamento de sanções, etc. O diplomata afirmou: isso que ele está tentando fazer, essa consolidação pelo fato consumado, e essa coisa aí, chamada diplomacia brasileira de Lula, está ajudando. Lula e seus agentes diplomáticos estão trabalhando contra o povo venezuelano, contra a liberdade do mundo que está em jogo na Venezuela. Estão trabalhando a favor do totalitarismo, estão trabalhando a favor dos assassinos, trabalhando a favor dos tiranos. Isso aqui Lula está fazendo. Isso aqui as lideranças da diplomacia brasileira hoje estão fazendo. Estão trabalhando a favor dos assassinos. Estão trabalhando a favor dos assassinos. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas.
A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. No município de Baruta, 84% dos votos para Edmundo Gonçalves, apenas 14% dos votos para o Maduro, né? E assim por diante. Então tem aqui os resultados em nível de município, né? Quem tiver curiosidade pode entrar, mas fica claro qual foi o resultado eleitoral, tá? Vários elementos que a gente precisa discutir. Vamos começar pela nossa tentativa de entender qual é o plano do Maduro, o que Maduro está querendo, né? Maduro, obviamente, sabe que perdeu a eleição, né? Ele deve ter visto essas atas aqui, né? E partiu para o roubo descarado, né? Partiu para dizer, olha, não interessa, né? Vou proclamar a vitória de alguma maneira. O que ele está fazendo? Está tentando criar o fato consumado, né? Todo mundo sabe que ele perdeu, mas ele e o seu aparato de poder vão tentar impor a vitória. Então, o Conselho Nacional Eleitoral, que seria mais ou menos o TSE venezuelano, na segunda-feira, ontem, mesmo sem ter publicado os resultados das urnas, já declarou que Maduro ganhou, né? Então, Maduro ganhou. Segundo o CNE, já deram o diploma para o sujeito, né? E o diploma, né, o certificado de eleição. Então, ele fala, já estou aqui com o certificado de eleição, né? Quem é a autoridade eleitoral aqui? É o Conselho Nacional Eleitoral. Eles é que dizem quem ganha a eleição, eles são a Justiça Eleitoral, eles dizem que eu ganhei, então ganhei, né? Com isso, dentro da institucionalidade podre que o Maduro montou, né, ele é o presidente eleito, né? Então toda a reação que está havendo agora contra isso, ele começa a qualificar como golpe contra a democracia, pessoas que estão questionando o resultado das eleições, né, questionando, portanto, a justiça eleitoral venezuelana. Então, quando vem, já para adiantar um tema aqui, quando vem o companheiro Lula, companheiro de Chaves, né, dizer que, olha, está havendo um processo normal na Venezuela, e se a oposição acha que os números não são os números que dão vitória ao Maduro, se a oposição acha isso, a oposição tem que, então, basta ela entrar na justiça, e a justiça dirá, realmente, se a oposição tem razão ou se o Maduro tem razão, né? Então, em primeiro lugar, que a justiça eleitoral já proclamou o resultado, né? Nem sei se de acordo com o Código Eleitoral venezuelano isso não interessa, né, para eles, Maduro, mas nem sei se não teria um período em que eles teriam que esperar para dar oportunidade dos partidos requererem alguma verificação de votos, né? Então, a oposição nem teria. Mas então o Lula, digamos que a oposição acha, então vai lá e entra com um recurso no
no Conselho Nacional Eleitoral, mostrando esses números aqui, né? E aí o Conselho Nacional Eleitoral, né, segundo o Lula, de repente vai olhar e vai dizer, não, realmente a oposição tem razão. Claro que não, né? Claro que isso não vai acontecer. Por quê? O Conselho Nacional Eleitoral é assim, um braço do governo Maduro. Eu estava vendo um artigo muito bom do Lucas Ribeiro, que ele publicou na Gazeta do Povo, um artigo onde ele mostra o perfil dos 5, que seriam os juízes, 5 comissários que compõem o Conselho Nacional Eleitoral, né? 3 são maduristas, chavistas, bolivarianos, comunistas, socialistas, né? Tudo isso, né? Comprometidos totalmente com o governo Maduro. E os outros 2 são oriundos de designações de ramos da oposição, que todo mundo sabe que há muitos anos já estão fazendo algum tipo de acordo com o Maduro, são ali fantasia, e mesmo que não fossem, são minoria, decidem por maioria. Os 3 do Chaves, do Maduro, dariam razão ao Maduro, obviamente, né? Então essa é a realidade. Maduro já, né, dentro da institucionalidade venezuelana, já consolidou a vitória. Então, se você aceita a institucionalidade venezuelana, como o Lula está querendo propalar, você já está com a vitória na mão do Maduro. Então não adianta nada dizer, eles têm que publicar as atas. Que atas você acha que o Conselho Nacional Eleitoral, porventura, vai publicar? Né? Vai chegar lá, diz aqui, fala aí, que no município tal, Maduro teve 92%, põe aí, né? Vamos pôr. No outro município, põe aí, escreve aí, 87%. Aí vão aparecer com essas atas. Olha, estão aqui, todas as atas. E dão a vitória para o Maduro. E para ele não interessa, eles nem vão ter que ficar fazendo uma soma para dar 100%, como vocês já viram, né, como muitas pessoas já viram, quando eles publicaram os pseudo-resultados na noite de domingo para segunda. O Conselho Nacional Eleitoral colocou Maduro, acho que com 51%, Edmundo Gonçalves com 44%, e cada um dos outros candidatos com 4,6%. Né? Fulano de tal, 4,6%, Beltrano, 4,6%, o outro, 4,6%, que são todos candidatos fajutos, né? O único de oposição verdadeira seria o Edmundo Gonçalves. Mas então, 4,6%, 4,6%, tá. Se você soma, né, Maduro, Gonçalves e esses outros candidatos, que todos, por coincidência, tiveram a mesma porcentagem de votos, que estatisticamente é impossível, né, você tem 132% de votos, mas esse é o resultado que eles apresentaram para a opinião pública internacional. Então, vocês acham que as atas que vão chegar, né, vão mudar em alguma coisa isso aí? Não, vão ser atas que vão ter aí 130%, vão ter Maduro com 120% dos votos e, né, sabe-se lá, né, isso aqui será o resultado de uma apresentação das atas. Então, quem está falando que tem que apresentar atas? Lula, agora Biden, né? Biden, né? A pessoa que colocaram ali para, né, falar do lado dos Estados Unidos. Enfim, tudo que isso tem para dizer é isso. Não, então queremos muito que sejam apresentados por quem? Pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é quem teria a responsabilidade de fazer os resultados completos. Então, né, Maduro, ou não, também se não quiser apresentar, fala, não tem resultado completo não, o que tem é isso aqui, já me deu a vitória e cala a boca. Pode dizer isso. E pode também vir com uma folha de papel, né, com os resultados, dá tantos por cento e tal, e pronto, queriam os resultados da ata, então aqui as atas. De modo que isso não adianta absolutamente nada, porque é ignorar a realidade, a gente tem que se mover de acordo com a realidade, né, e não apenas de acordo com as palavras. Isso a gente discute também no curso de logopolítica, quando a gente fala de filosofia, o problema do nominalismo, que é pegar as palavras e achar que elas substituem a realidade. Então, falar, a justiça eleitoral venezuelana, sim, não existe, né, é o Maduro, né, uma mão do Maduro ele conta os votos, com a outra mão ele inventa os votos, com a outra mão ele, né, dá cacete em quem reclamar. Então, uma ficção, né? Então, o Lula, Biden estão entrando numa ficção, estão ajudando o Maduro. Essa ficção ajuda o Maduro. Né? Essa ficção ajuda o Maduro, por quê? Então, voltando, a estratégia dele é criar o fato consumado, já criou o fato consumado. Né? Ou seja, pela institucionalidade fajuta, criminosa, mas que é a que ele apresenta,
para o mundo, ele ganhou, certo? Então, agora, a partir dessa reconstrução de uma vitória fajuta, mas, né, de acordo com as suas instituições democráticas, né, entre aspas, Maduro, então, parte para o quê? Prender opositores, já prendeu, acho que mais de 160 pessoas, inclusive um importantíssimo líder da oposição, que é o Fred, eu até tuitei sobre isso, Fred Salcedo, né, tem um nome que começa com... o sobrenome começa com F. Deixa eu ver aqui rapidissimamente, dar o nome, que é um político muito importante. Então, o Fred Superlano. Prenderam o Fred Superlano, aliado da Maria Corina, oposição, e agora parece que já expediram, ou estariam por expedir um mandato de prisão contra a Maria Corina Machado, que é a grande líder da oposição, embora não tenha podido concorrer, ela que realmente é a líder que criou toda essa mobilização popular em favor do Edmundo Gonçalves e essa votação extraordinária do Edmundo Gonçalves. Então, de repente vai prender a Maria Corina Machado, né, como alguém que está promovendo a desordem, porque está o quê? Ela está contestando o resultado que já foi proclamado pela Justiça Eleitoral venezuelana nessa ficção. Né? Então, qualquer pessoa que fale, a Justiça Eleitoral venezuelana é que tem que decidir, as autoridades eleitorais venezuelanas é que tem que publicar as atas, está alimentando essa ficção. Né? E nessa ficção, a Maria Corina, os opositores, estão tentando dar um golpe, né? Estão tentando não reconhecer o resultado das eleições. Quem não reconhece o resultado de eleições é golpista, é antidemocrático, então tem que ser preso. Isso que estão fazendo. Parte do mundo está vendo, né? Mas essa parte do mundo, o que vai fazer? Então, prendem uma opção de gente, já mataram seis manifestantes que estão... Esse pessoal aí que está derrubando as estátuas do Hugo Chávez, né, arrastando a estátua do Hugo Chávez pelo asfalto, isso é a manifestação que as pessoas estão fazendo, isso é importantíssimo para deslegitimar o regime, mas enfim, em todo o país há manifestações, 6 pessoas já foram atingidas fatalmente, né, pelas tropas ou pelos meganhas do Maduro. Então, Maduro reprimindo, prendendo, o que ele vai fazer? Vocês querem que eu solte a Maria Corina? Quer que eu solte o Fred Superlano? Então reconheça que eu ganhei as eleições. Se a Argentina amanhã fala assim, tem que soltar a Maria Corina. Então reconheça que eu ganhei as eleições. Não reconhece? Então continua presa. Né? Quer que eu solte? Então reconhece. Alguns talvez vão reconhecer. A Argentina do Milei, acho que não. Mas ele vai ganhando moeda de troca. Né? Passa uma semana, e essas coisas têm essas situações têm uma dinâmica muito aguda, mas se não se cria uma pressão suficiente, internacional, decente, em favor da decência, da verdade, a tendência é que essa fase aguda vai diminuindo. Né? Então passa um dia, 2, hoje as pessoas, está todo mundo escandalizado, né? Vendo esses números, se a Maria Corina for presa, etc. Passa um dia, 2, né? Prendeu e tal, mas tem que publicar as atas, cadê as atas? Mas já vou publicar, pode deixar, vou publicar daqui a pouco. Né? Passa uma semana, já não está com aquela, a pressão da opinião pública internacional já não é tão grande e tal, Maduro já ganha tempo, já consolida, né? Daqui a pouco as pessoas vão falar assim, pois é, foi eleito e agora tem que negociar com ele. Né? Tá bom, foi eleito, foi uma fraude, mas então para ele sair a gente tem que negociar, né? Então vamos negociar a soltura dos presos em troca do reconhecimento. As pessoas vão pensar, não, a gente tem que tirar sanções para estimular o Maduro a amainar a repressão sobre a oposição, e acabam tratando, né? Continua sendo recebido na ONU como chefe de Estado, continua sendo recebido né, de seus agentes em outros lugares como chefe de Estado, e se consolida a questão. É isso que ele está tentando fazer, essa consolidação pelo fato consumado, e essa coisa aí chamada diplomacia brasileira de Lula está ajudando, né? Lula e seus agentes diplomáticos estão trabalhando contra o povo venezuelano, contra a liberdade do mundo, tá? Que está em jogo na Venezuela, estão trabalhando a favor do totalitarismo, estão trabalhando a favor dos assassinos, trabalhando a favor dos tiranos. Isso aqui, né, Lula está fazendo, isso aqui as lideranças da diplomacia brasileira hoje estão fazendo. Estão trabalhando a favor dos assassinos, tá?
trabalhando a favor dos assassinos. E aí, só para encerrar essa parte aberta aqui da live, depois vamos ficar exclusivamente aqui para quem é membro da Academia Folha Política. Muito rapidamente aqui, então, ontem o Itamaraty soltou uma nota falando dessa coisa das atas, né, que é basicamente em outras palavras, o que o Lula falou hoje, legitimar a justiça eleitoral venezuelana, legitimar as instituições podres venezuelanas, né? Então, né, faz parte do esquema totalmente favorável ao Nicolás Maduro. Agora, hoje, o Itamaraty publicou uma nota duas notas, que não são sobre Venezuela, mas que eu vou mencionar aqui para vocês, tá? Nem tenho aqui como, quer dizer, poderia até mostrar, mas vou simplesmente ler, tá? Então, onde é que nós temos aqui? Sim, hoje uma nota dizendo assim: Brasil abre mercado para exportações para o Taipei chinês de pet foods, derivados de produtos lácteos. Nota conjunta MRE-MAP, né? Itamaraty, Ministério da Agricultura. Aí depois vem propriamente o texto da nota, essa aqui é a chamada que está ali no Twitter. Mas isso aqui já basta, né? Então, Brasil abre mercado para exportação para o Taipei chinês, ou seja, Taiwan, né? Chamar de Taipei chinês é um pouco uma convenção internacional também. Exportação para o Taipei chinês de pet foods, né? Comida para pet, comida para cachorro, gato e outros bichos. Derivados de, não é qualquer, né? Não é qualquer produto para pet, é só derivados de produtos lácteos, tá? Então, não sei, né? Queijo para cachorro, queijo para gato, alguma coisa assim. Então, hoje, a Venezuela, do jeito que está, o povo venezuelano na rua, morrendo, tentando defender sua liberdade com as próprias unhas, com as próprias mãos, com o próprio coração. O Itamaraty está aqui celebrando que abriu o mercado do Taipei chinês para comida de gato e cachorro, né? E uma outra nota diz aqui no tweet, né? No Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é hoje, o ministro Fulano de Tal, atual chanceler, né, participou do lançamento do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com o ministro da Justiça, né, põe aqui aquela arroba, Fulano de Tal, e ministro do Trabalho, Beltrano, etc. Então, e está lá. Então, essa solenidade aí marcando o Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Sabe qual é o maior polo, talvez mundial, mas certamente nas Américas, de tráfico de pessoas? A Venezuela. Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade.
você então tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado.